Vamos dedicar este vídeo à direção de projeção e ao ângulo de projeção, atendendo que estamos a falar aqui do sistema de axonometria oblíqua. O exemplo que vamos utilizar diz respeito à perspectiva cavaleira, contudo, as mesmas ideias aplicam-se ao sistema de perspectiva militar. Ora bem, vamos considerar aqui um ponto B, que existe alguns aqui no eixo Y. Vamos considerar aqui esse ponto B. Se fizermos então passar por B uma projetante oblíqua, qualquer coisa assim, teremos, onde essa projetante interceptar o plano axonométrico, teremos a projeção de B, que vamos identificar como sendo B'. Para avançar com o desenho ou com a projeção do eixo Y, basta perceber que ali será o ponto O, que é coincidente com a sua projeção. Se unirmos O a B, teremos então aqui o eixo Y projetado. Correto? Contudo, nós podemos fazer passar por B outras projetantes, ou seja, projetantes com direções diferentes. Notar que só podemos fazer isso em sistemas diferentes, ou seja, por exemplo, em exercícios diferentes. Num exercício só podemos considerar projetantes com uma única direção, uma vez que elas terão de ser todas paralelas. Nesse segundo exercício, poderíamos então fazer passar por B uma projetante assim. E ali seria então B', e isto implica que o eixo Y surgisse desta vez assim. Correto? Portanto, fizemos passar por B projetantes diferentes. Inicialmente fizemos passar esta projetante a vermelho. Essa projetante, ou a utilização dessa projetante na folha de papel, irá resultar em qualquer coisa assim. Portanto, nós não fizemos isso para os eixos X e Z, mas as projeções serão coincidentes com os próprios eixos, portanto X e Z, e que fazem um ângulo de 90 graus. Portanto, na projetante vermelha, o eixo Y ficaria, por exemplo, aqui, e no sistema que está a verde, ou na projetante a verde, na folha de papel, o resultado seria assim. Portanto, os eixos X e Z ficariam na mesma posição, contudo, notar que o eixo Y ficaria um pouco mais abaixo. Por exemplo, assim. Correto? Portanto, a direção das projetantes implica que os objetos, ou os eixos, neste caso o eixo Y, acabem por ficar representados ou projetados em locais diferentes. Certo? Notar que o ponto B, neste segundo exemplo, ficaria ali, enquanto no primeiro ficaria, por exemplo, aqui. Precisamente no eixo Y. Ora, nos exercícios que resolvemos em geometria descritiva, não é frequente que sejam dadas indicações quanto à direção das projetantes. Geralmente a informação reporta apenas ao ângulo axonométrico que resulta daquela direção de projeção. Por exemplo, no primeiro exercício, ou no primeiro exemplo, teríamos a informação de que o ângulo entre o eixo Y e o eixo Z seria, por exemplo, de 110, e isto seria o suficiente para conseguirmos representar este sistema. Pensando da mesma maneira para o segundo exemplo, neste caso, seria dada a informação que o eixo entre Y e Z seria, por exemplo, de 120. Correto? Portanto, é importante aqui reter o seguinte: direções de projeção distintas implicam ângulos axonométricos distintos. Correto? É importante aqui perceber também que os ângulos entre Y e Z são diferentes, mas também o ângulo entre Y e X também mudam de acordo com a direção das projetantes. Correto? O segundo aspecto que eu queria falar neste vídeo diz respeito ao ângulo que as projetantes fazem com o plano axonométrico.
No primeiro exemplo, portanto, na projetante que está a vermelho, esse ângulo será este. Correto? É o ângulo que as projetantes fazem com o plano axonométrico. Vamos considerar que aqui seria, por exemplo, 40. No segundo exemplo, embora a direção da projetante seja diferente da projetante vermelha, podemos imaginar que o ângulo seria igual. Portanto, isto pode acontecer, não há qualquer problema com isto, ou seja, projetantes com direções diferentes podem apresentar o mesmo ângulo. Vamos só aqui pensar num terceiro exemplo, numa terceira projetante. Portanto, podemos passar por B mais uma projetante. E vamos imaginar que desta vez a projetante resulta aqui nesta projeção. Portanto, a projeção de B neste momento surge ali. É importante perceber aqui, embora a projetante mais escura, esta terceira, seja diferente, tenha uma direção diferente da projetante vermelho, vemos que o eixo Y que resulta das duas projetantes será idêntico. Certo? Portanto, este sistema aqui a vermelho pode ser utilizado tanto para a projetante, para a direção de projeção que está a vermelho, como para a direção de projeção aqui um pouco mais escura, azul mais escuro. Correto? As diferenças surgem, contudo, no que diz respeito à projeção aqui, por exemplo, do ponto B. No segundo exemplo, o ponto B surge ali. Esta diferença resulta exatamente do quê? Se olharmos com atenção, este ângulo aqui será bem diferente deste. E aqui estaríamos a falar, por exemplo, de um ângulo talvez de 60 graus, por exemplo. Correto? Portanto, neste terceiro exemplo de projeção, temos as projetantes a fazer um ângulo de 60 graus com o plano axonométrico, enquanto nos dois exemplos anteriores tínhamos as projetantes a fazer ângulos de 40 graus. As consequências desta diferença no que diz respeito ao ângulo de projeção são sentidas no seguinte modo. Se nós compreendermos que esta medida aqui corresponde ao afastamento do ponto B, e vamos imaginar que serão 5 cm, considerando as primeiras projetantes, as que estavam a vermelho, no sistema então que resulta dessas projetantes a vermelho, esta medida corresponde também a 5 cm, mas agora estamos a falar em termos de unidades axonométricas. E é importante perceber o seguinte, se utilizarmos as projetantes aqui a azul mais escuro, esta medida aqui também corresponde aos 5 cm, certo? Mas vemos que, em termos concretos, acabam por representar uma medida muito diferente da anterior, correto? Portanto, em termos de desenho, os 5 cm acabam por ocupar um espaço muito diferente. Vamos ver num próximo vídeo precisamente como utilizar a informação sobre este ângulo para passarmos das unidades reais para as unidades axonométricas.